E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o assunto de hoje é os hebreus, os fenícios e os persas. Bora lá? Nossa história começa na região da Palestina, onde por volta de 2000 a.C., povos nômades que viviam na região da Mesopotâmia se estabeleceram. A região mais fértil era o Vale do Rio Jordão, e as pessoas viviam e cultivavam o solo. O restante do território, por ser mais pobre e bastante seco, era ocupado por grupos nômades que praticavam o pastoreio. Era um local por onde passavam diversas caravanas que vinham tanto da África como da Ásia, o que permitia a troca de mercadorias e o intercâmbio cultural. Os hebreus, que tinham origem semita, inicialmente viviam em tribos independentes, chefiadas pelo patriarca, o membro mais velho e sábio. Porém, devido aos conflitos com outros povos da região, acabaram se unindo em torno de um mesmo rei e formando então uma monarquia. Como já falamos, eles praticavam a agricultura, mas de forma coletiva, e a produção era dividida entre todos. Mas, após a formação da monarquia, as terras passaram a se concentrar nas mãos de uma pequena elite ligada ao rei. Elas deixaram de ser uma propriedade coletiva para se tornarem uma propriedade privada. A maior parte da população era formada por escravos, camponeses e pastores, que possuíam uma vida de muito trabalho e ainda eram obrigados a pagar impostos, realizar trabalhos obrigatórios e serviços militares. Acima deles existia a camada formada por comerciantes e alguns burocratas, que tinham uma condição de vida um pouco melhor. Ainda existia a pequena parcela da população formada por militares, proprietários de terra, guerreiros e a família do rei, que vinha no topo. Essa era a parcela mais poderosa da sociedade hebraica. A Bíblia é a obra mais famosa que trata da história dos hebreus, apesar de ter sido escrita séculos após os acontecimentos que ela conta. Por isso, é importante a gente destacar que essas informações ainda carecem de comprovação. Não é possível afirmar que as histórias bíblicas são verdadeiras por completo, já que não existem comprovações arqueológicas sobre a existência de muitos personagens, costumes e acontecimentos contidos nela. Seguindo a narrativa contida na Bíblia, podemos dividir a história dos hebreus em 3 períodos: a Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Reis. De acordo com o Antigo Testamento, o primeiro patriarca dos hebreus foi Abraão. Ele teria recebido uma ordem de seu Deus, Jeová, para sair da região onde viviam na Mesopotâmia e ir em direção a Canaã, na Palestina, a chamada Terra Prometida. Ele teria tido 2 filhos que também se tornaram patriarcas, Isaac e Jacó, que depois foi chamado de Israel por ter lutado com um anjo. Israel significa o que luta com o Senhor, que por sua vez teria deixado 12 filhos que dariam origem às 12 tribos de Israel. Em Canaã, os hebreus entraram em conflito com os cananeus que viviam lá. Daqui a pouco vamos falar também desse povo. Devido a isso, muitos hebreus decidiram sair da região e foram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados, e a escravidão no Egito durou cerca de 450 anos. Você já deve conhecer a história de Moisés, não é? Ele seria um hebreu criado junto com a nobreza egípcia e no século 13 a.C. teria libertado seu povo da escravidão e o liderado de volta a Canaã, numa viagem pelo deserto que teria durado 40 anos. Essa saída do Egito em direção a Canaã é chamada de Êxodo, e foi durante essa travessia que Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos que deveriam ser seguidos pelos hebreus. Quando eles finalmente chegaram na Palestina, acabaram se envolvendo em disputas com povos vizinhos. Esses conflitos fizeram com que os chefes militares, chamados juízes, se fortalecessem e acabassem assumindo o poder político. Essa seria a Era dos Juízes.
Na luta contra os filisteus, as 12 tribos se uniram sob o comando de Saul, que se tornou o rei dos hebreus e deu origem ao reino de Israel. Começava assim a Era dos Reis. Saul acabou se suicidando por não ter tido sucesso no combate aos filisteus, e seu sucessor foi o rei Davi, que não só conseguiu derrotar esse inimigo, como iniciou o período de maior poder militar da história dos hebreus. Também estabeleceu a capital do reino em Jerusalém, conquistou novas terras e ganhou fama por ter matado o gigante Golias. Quando o rei Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o poder e a partir de 966 a.C., o reino de Israel viveu um período de relativa paz e estabilidade. O comércio cresceu e, junto com a cobrança de impostos, a riqueza do reino aumentou e grandiosas obras puderam ser construídas, como o Templo de Jerusalém, onde teriam sido guardadas as tábuas da lei. Em 926 a.C., o rei Salomão também faleceu e o reino se dividiu em dois: o reino de Israel com 10 tribos e com a capital em Samaria, e o reino de Judá com 2 tribos e a capital em Jerusalém. Isso os enfraquece e eles se tornam alvos fáceis para ataques de outros povos. Em 721 a.C., o rei dos assírios, Sargão II, conquistou o reino de Israel, e em 586 a.C., quase 2 séculos depois, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, dominou o reino de Judá, destruiu Jerusalém e os levou como escravos para a Mesopotâmia, no chamado Cativeiro da Babilônia. Esses povos já foram tratados aqui no canal no vídeo sobre a Mesopotâmia e você poderá assistir clicando no card no final desse vídeo. A escravidão na Babilônia durou quase 50 anos e só terminou em 539 a.C., quando Ciro I, o rei da Pérsia, dominou a Babilônia e libertou os hebreus. Daqui a pouco também falaremos sobre esses persas. Enfim, os hebreus retornaram à Palestina e, mesmo sob o domínio dos persas, reconstruíram seu reino na região de Judá e por isso são chamados de judeus. Os judeus seriam ainda dominados pelos macedônicos e mais tarde pelos romanos. No ano 70 d.C., o imperador Tito e seu exército destruíram novamente Jerusalém e os judeus se espalharam por várias regiões do mundo. Essa dispersão do povo judeu recebeu o nome de diáspora judaica. Em tempos mais recentes, no século XIX, surgiu o movimento sionista, que defendia a reunião do povo judeu e também a formação do Estado judeu na Palestina, que nessa época fazia parte do Império Otomano e com a população formada principalmente por árabes e muçulmanos. Os judeus ainda seriam perseguidos e mortos em campos de concentração durante o governo de Adolf Hitler na Alemanha até o fim da Segunda Guerra Mundial, no chamado Holocausto Judeu. Com o fim da Segunda Guerra, foi formada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo promover a paz no mundo. Uma de suas determinações foi a divisão da Palestina entre árabes e judeus, e assim foi formado o Estado de Israel em 1948. Os judeus aceitaram a divisão, mas o mesmo não ocorreu com a população que lá vivia. Isso dá início a uma série de conflitos na região que duram até hoje, seja por grupos que não reconhecem o Estado de Israel, seja pela tentativa de Israel de ocupar áreas além das estabelecidas pela ONU. É fato que a história dos hebreus e seus descendentes judeus é extremamente interessante e rica. Um povo com uma cultura tão antiga e tão perseguida e combatida se manter unido até os dias de hoje é um feito e tanto. Aliás, é exatamente a sua cultura que mantém esse povo unido. Os hebreus foram o primeiro povo monoteísta do mundo, enquanto seus vizinhos e dominadores da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, eles acreditavam em apenas um. Acreditavam na vinda de um Messias que os libertaria e conduziria na luta contra os seus adversários e traria a paz e a harmonia ao mundo.
Sua religião influenciou a formação do cristianismo e do islamismo, e por isso possuem características parecidas. Tornaram o sábado um dia sagrado e criaram a Páscoa, que para os judeus relembra a saída do Egito, e para os cristãos representa a ressurreição de Cristo. Também criaram o dia de Pentecostes, que relembra o dia em que Deus teria dado as tábuas da lei com os 10 mandamentos a Moisés. E a sua língua, o aramaico, é a mais difundida na Ásia Ocidental. Outro povo que se desenvolveu nessa região foram os fenícios. Ao norte do estado de Israel e no Líbano, no passado se localizava também a Fenícia, uma região ocupada por povos também de origem semita desde o século III a.C. Os fenícios, diferente dos hebreus, babilônios, assírios e egípcios, nunca formaram um reino centralizado na figura de um rei. Eles viviam em cidades-estado, cidades independentes umas das outras, como Biblos, Sidom e Tiro. A Fenícia era uma região pequena e estreita. De um lado ficavam as montanhas repletas de árvores, como o cedro e o pinho, e do outro o mar Mediterrâneo. Com esses elementos, os fenícios se tornaram grandes navegantes, construtores de navios e grandes comerciantes. Também se destacavam com o trabalho em vidro, cerâmica, em bronze e cobre. Como suas embarcações eram muito bem construídas, eles conseguiram navegar para regiões distantes, onde formavam entrepostos comerciais, as feitorias. Muitas delas acabaram se tornando cidades importantes, como Trípoli e Cartago. Entre 2500 e 2000 a.C., a cidade-estado de Biblos era a que exercia a maior influência na região. A partir de 1500 a.C., a cidade de Sidom passou na frente e assumiu a liderança. No século XIII a.C., o seu comércio sofreu uma considerável queda, graças às invasões de outros povos, como os hebreus. Lembra que falamos que os hebreus queriam conquistar Canaã, a terra prometida, e por isso entraram em conflito com os cananeus que viviam na região? Então, o nome original dos fenícios era esse. Os fenícios eram os cananeus. Eles foram invadidos por hebreus, depois pelos filisteus e também pelos assírios. Os fenícios só recuperariam o controle da região quase 2 séculos depois, e agora era a vez da cidade-estado de Tiro assumir a liderança até o século XI a.C., quando novamente foram dominados pelos babilônios. A sociedade fenícia se organizava em somente 2 categorias: uma elite de comerciantes e exploradores do comércio marítimo, chamados armadores, e as camadas populares, formadas pelos trabalhadores livres, artesãos e camponeses, e pelos escravizados. Também, como era comum, era um povo politeísta e cada cidade-estado cultuava seus próprios deuses, que eram associados às forças da natureza, como por exemplo Baal, o Sol, e Astarteia, a Lua. É importante destacar que muitos deles vinham da influência dos povos da Mesopotâmia e do Egito. Também eram grandes astrônomos, já que observar os astros era importante para eles saberem o momento ideal para o plantio e também para definir as rotas do comércio marítimo. Mas a grande colaboração dos fenícios para nós foi a criação de um alfabeto simples de 22 letras. Ele também era um alfabeto fonético, ou seja, os seus símbolos tinham um som específico. Foi esse alfabeto que deu origem ao nosso. Ele foi adotado e melhorado pelos gregos e depois pelos romanos. Avançando em direção ao Oriente, chegamos onde hoje é o Planalto do Irã, uma região desértica de um lado e com montanhas do outro. Lá no século XX a.C., povos indo-europeus que vieram do sul da Ásia se estabeleceram. Aqueles que se fixaram mais ao norte foram chamados de medos, e os que se fixaram ao sul foram chamados de persas. Muitos séculos depois de terem chegado a essa região, medos e persas foram dominados pelos assírios que vieram da Mesopotâmia. No século 8 a.C., os medos conseguiram se livrar desse domínio e passaram a controlar toda a região do Planalto do Irã. Porém, em 559 a.C., o líder dos persas, Ciro o Grande, comandou um exército que, por sua vez, acabou com o domínio dos medos.
Ciro então se tornou o rei dos persas, unificou os dois povos e iniciou uma campanha de expansão do território, formando o Império Persa, que por sinal foi um dos maiores da antiguidade. Os persas conseguiram dominar os babilônios, que naquela época escravizavam os hebreus. Ciro libertou os hebreus da escravidão, mas os manteve sob seu domínio. Ele permitiu que os hebreus permanecessem com a sua cultura, mas passou a cobrar impostos deles. Aos poucos, também dominaram os assírios, egípcios, fenícios e muitos outros povos. Outro imperador persa importante foi Dario I, de 512 a.C. a 484 a.C., que mudou a forma de administrar o império, dividindo-o em 20 províncias chamadas satrápias e administradas por uma espécie de vice-rei, chamados sátrapas. Dario I também criou um sistema de correios e uma rede de estradas que ligava a cidade-sede do governo até as províncias. Criou uma moeda própria, o dárico, e conseguiu aumentar o comércio. Regularmente enviava espiões conhecidos como os olhos e ouvidos do rei para conhecerem as reclamações da população e dos administradores. Os persas também se envolveram numa famosa guerra contra os gregos, pelo domínio da região da Ásia Menor, as Guerras Médicas. Esse nome foi dado pelos gregos que chamavam os persas de medos, mas nós já sabemos que os medos haviam sido dominados pelos persas e viviam em seu império. Uma das muitas batalhas dessas guerras foi a Batalha de Termópilas, que talvez você já tenha ouvido falar, mas com um nome um pouquinho diferente, a Batalha dos 300, que ficou famosa com o filme 300, estrelado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro, que interpretou o rei persa Xerxes, filho de Dario I. Ao final das Guerras Médicas, os persas foram derrotados e acabaram se enfraquecendo. Em 330 a.C. foram dominados pelos macedônios e no século III d.C. foram dominados pelos romanos. No século VII ainda seriam dominados pelos árabes e acabaram incorporando características dessa cultura. A religião persa era até então o zoroastrismo, também chamado de masdeísmo, fundada pelo profeta Zaratustra ou Zoroastro, como os gregos o chamavam. Segundo ela, existiam duas divindades, Ahura Mazda, o deus da luz e do bem e do mundo espiritual, e Ahriman, o deus das trevas e do mal. Apesar de cultuarem principalmente Ahura Mazda, o que seria uma tendência ao monoteísmo, as camadas populares cultuavam muitos deuses, então eram de fato politeístas. Um símbolo importante do zoroastrismo é o Paravahar, essa figura com um ancião no centro. A figura do ancião simboliza a sabedoria da idade. As duas asas dos dois lados têm penas maiores que indicam bons pensamentos, boas palavras e boas obras. A parte inferior do Paravahar consiste em 3 partes, representando maus pensamentos, más palavras e más ações, que seriam a causa da infelicidade dos seres humanos no mundo. As duas curvas dos dois lados da cauda do Paravahar representam as forças positivas e as forças negativas. O primeiro é dirigido em direção à face e indica que temos de avançar na direção do bem. E a segunda, localizada na parte de trás, indica que devemos dar as costas para o mal. O anel no centro simboliza a eternidade do universo ou a natureza eterna da alma humana. Como um círculo, não tem nem começo e nem fim. Uma das mãos do ancião aponta para frente, indicando que há apenas uma direção para se escolher na vida. Devemos ir sempre adiante. A outra mão segura um anel, como uma aliança de casamento, e representa lealdade e fidelidade, que é a base da filosofia de Zaratustra. Também acreditavam na vida após a morte, na existência do paraíso para os bons e justos, no purgatório e inferno para os pecadores e na ressurreição dos mortos. Isso é familiar para você? Suas crenças influenciaram muito tanto o judaísmo como o cristianismo. Quando dominavam um povo, como citamos quando libertaram os hebreus dos babilônios, os persas permitiam que eles continuassem com suas crenças, idiomas e costumes. Porém, quando foram dominados pelos árabes, acabaram absorvendo traços dessa cultura, como a religião islâmica. Monoteísmo, céu e inferno, ressurreição, escravidão,
alfabeto, moeda, quantas características desse povo nos influenciaram e influenciam até hoje. Sempre muita informação, né? Assista a esse vídeo quantas vezes precisar e muito obrigado por se inscrever. Acione também as notificações, assim você poderá assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço, fui!